Está no ar o consultório eleitoral do Dr. Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um consultório eleitoral do Dr. Campanha, como sempre, estreando aqui na nossa querida Rádio Brasil Atual 98.9, a rádio que conta o que os outros não contam. Tudo bem, Cleiton Bozon? Tudo bem, Justino. Hoje não temos a participação do Menezes. Menezes não pôde participar, mas mandou um beijo para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Muito bem, então faremos o programa de hoje sem o nosso querido Mena. Como você sabe, o nosso programa é patrocinado pelos cursos de marketing político do Dr. Campanha. Você vai lá em drcampanha.com.br, escolhe um dos cursos, está rolando agora, é o curso Pré-Campanha Turbo, 10 dicas de sucesso para quem vai disputar ou trabalhar nas eleições do ano que vem. Então, o que dá certo, o que precisa ser feito. E, finalmente, dito isso, vá lá no Dr. Campanha e faça um dos nossos cursos. Cleiton Bozon, preste atenção. Atenção. Oi, Justino. Preste atenção de hoje. Queria chamar um pouquinho a atenção dos nossos ouvintes para os NFTs. O que são os NFTs? Os NFTs, eles são aquelas imagens, aqueles vídeos virtuais, aquilo que parece que todo mundo tem, um meme, por exemplo, e que você pode vender eles. E as pessoas têm comprado esses NFTs, né? Que é o Non-Fungible Token Art. E o que eles têm de especial, Cleiton? Chino, essa é a grande loucura. E a questão é de a gente entender. Acho que nós que trabalhamos com política, nós que trabalhamos com gestão pública, entender o que é isso de tendência. E o que isso pode significar para a nossa área. Porque, por exemplo, esse programa aqui do Dr. Campanha. É um programa em vídeo. É um programa em vídeo que a gente tem o direito sobre o programa, é claro, mas que um monte de gente vai ter acesso no YouTube, vai ter acesso no Spotify, depois que passar pela Rádio Brasil Atual. Mas se alguém quiser comprar esse programa e falar, não, eu sou o dono dos direitos deste programa específico, do episódio 10 da temporada 6, ele pode comprar. Se a gente estivesse vendendo como NFT, ele passa a ser o proprietário, sabe, o dono desse programa. Ele pode fazer isso com um meme também. Então, esse meme, eu sou o dono desse meme. Veja que a gente não está falando de algo material e nem de algo que ele... Isso não é uma coisa doida? Porque se todo mundo pode assistir, ver, ouvir na internet e copiar, como é que eu sou dono? Eu sou dono de quê exatamente? Justamente. Essa é a grande questão que tá sendo colocada para os NFTs. E uma questão muito forte também para quem é de gestão pública, para quem é de legislação, tentar entender, será que isso não é algo que pode ser uma porta aberta, por exemplo, para crimes não só virtuais, mas também presenciais, lavagem de dinheiro ou coisas dessa natureza? Isso são temas para a gente colocar na mesa e entender tanto as vantagens quanto os perigos desse tipo de... Aliás, Cleiton, recentemente um artista chamado Beeple vendeu uma coleção de imagenzinhas criptografadas, amarradas, autenticadas por um NFT por $70 milhões. E aí, questionados, os donos de galeria, de arte, questionados por que tem gente disposta a dar tanto dinheiro por algo que ele não tem realmente, né? Ele tem a autenticação do cartório digital do NFT, mas ele não tem mesmo, não é algo que ele tem. Qualquer um continua vendo aquelas mesmas imagens na internet, pegando, etc. O que um galerista americano disse, né, um dono de galeria que vende arte, foi que tem gente que tem muito dinheiro
e não sabe o que fazer com esse dinheiro. Vale atentar também que o NFT não é só para coisas de milhões, né, Cleiton? Você outro dia disse que o Atlético Mineiro lançou um NFT, foi isso? Não? Você sabe que eu sou torcedor fanático do Galo, e o Atlético Mineiro ele entrou nessa questão digital muito forte, né? E ele lançou NFTs. Por exemplo, a grande defesa do Vitor, no título da Libertadores de 2013, aquele vídeo da defesa do Vitor, foi comprado por 90 mil reais. Um vídeo que todo mundo tem acesso, um vídeo que o cara não vai tirar da internet, mas ele só para ele ser o dono daquele vídeo, né? Ele pagou 90 mil reais. E tem imagens digitais também que estão pagando 20, 30, 60 mil reais de jogadores em momentos importantes do Atlético Mineiro. Essa é da dinâmica do mercado, do capital, e não vai deixar de ser, né? Sempre aparece aí um terreno na lua para se vender e alguém disposto a comprar. Mas, Cleiton, vamos adiante, vamos para a dica do especialista? A dica do especialista. Vamos lá. Na verdade, mais do que um especialista, a gente traz um político importante do estado de São Paulo, ex-prefeito de Guarulhos 2 vezes, Eloy Pietá. Olá, Justino, Cleiton. A falta do Menezes hoje, né, vai dar mais tempo para vocês e para mim, pelo jeito. Com certeza, né, Eloy? No rádio e no mundo digital não fica espaço vago. Se sai um, entra outro, né? Tá bom, então... Estou à disposição aí de vocês. Obrigado pelo convite. E obrigado à Rádio Brasil Atual. Eloy, esse programa estreia na Rádio Brasil Atual, né? Hoje, sexta-feira. Na terça-feira, ele vai para o Spotify e depois vai para o nosso canal no YouTube. Eloy Pietá, para quem, porventura, não conhece, é um político de longa experiência, que foi vereador, foi deputado estadual, foi prefeito, é um dos homens públicos a se observar no Brasil. E nós o convidamos, né, Cleiton? Porque a gente acha que ele tem... a gente considera o Eloy um modelo de político a ser acompanhado por quem está em seu mandato de prefeito, para quem pretende ser prefeito, para quem está na vida pública e não necessariamente pretende disputar um cargo, mas que quer conhecer boas práticas. Então, ex-prefeito Eloy Pietá, seja bem-vindo. Eu vou começar, Cleiton, com o seguinte comentário e a seguinte pergunta. O Eloy Pietá foi prefeito de Guarulhos, né, a maior cidade do estado de São Paulo, uma das 15 maiores cidades do Brasil, incluindo as capitais. De 2001 a 2008, terminou seu mandato, saiu com aprovação de mais de 80%, que é uma coisa bastante rara, né? Foi reeleito no primeiro turno. E a primeira questão, Eloy Pietá, a que você atribui essa aprovação tão grande de uma população numa cidade com muitos problemas? Bom, Justino, eu acho o seguinte, eu considero que todo político, seja ele prefeito, seja vereador, seja deputado, ou mais acima, seja governador, seja presidente, ele precisa, em primeiro lugar, ele precisa ter uma base social ampla, né? E um dos segredos é o seguinte: não é começar com uma base muito grande, né, e ir perdendo ela, né? O melhor é você começar com uma base, eu diria, suficiente, porque senão não elege, e ir fazendo-a crescer, né? E convencendo aqueles que não confiavam, né, ou confiavam em outros, né, a dizer, bom, valeria a pena ter confiado neste
Então, tem que fazer o movimento ao contrário do que acontece com o Bolsonaro atualmente, né? Que teve uma base social ampla para ser eleito, né? E que progressivamente vai perdendo cada vez mais essa base social, né? Então, mas aí eu considero que tem que ter um programa e um plano de ação, né? Que justamente atenda a necessidades importantes da sociedade, sejam as necessidades materiais, sejam até aquelas necessidades, digamos, de concepção das pessoas e tal, né? Então, aquilo que se chama a imagem, né, é um negócio importante, porque ela não pode ser uma fake imagem, né? Nesse mundo em que nós estamos, em que as pessoas ficam, digamos, transmitindo mentiras, e tem gente que continua acreditando em mentiras mesmo quando elas são desmentidas, né? Porque, na verdade, é o seguinte, eu sempre dizia, você tem tudo na sociedade, né? Se você criar uma religião, digamos, que tenha como símbolo um sabonete, né? Alguns seguidores você terá. Olha, eu tenho até o slogan, entre no céu mais cheiroso. Né? Entre no céu mais cheiroso. Mas, Eloy... Agora, Eloy, antes de você entrar, para não perder o gancho, pegando essa questão da imagem, ou seja, da expectativa, dos valores, porque muitos prefeitos, como foi o seu caso, entram na prefeitura, encontram a prefeitura, às vezes, destruída financeiramente, desorganizada, às vezes sem sobra no caixa, e a verdade é que naqueles 4 anos não tem muita coisa para ser feito. Eu tenho a impressão que ali, além de ter que fazer alguma coisa, porque ninguém pode reclamar, dizer eu fui eleito e não tinha dinheiro, né? Se foi candidato, tem que cumprir o mandato, mas eu tenho a impressão que tem muito de assegurar as pessoas, e principalmente dando exemplo de que, se naquele mandato não está se fazendo muito, mas se está organizando e criando as bases para um próximo mandato mais próspero. Eu tenho a impressão que o seu primeiro mandato, de 2001 a 2004, foi mais ou menos assim, não foi, não? Eu diria que os 2 primeiros anos foram mais ou menos assim, mas aí a importância é a transparência e o diálogo constante com a população. Por isso que nós fizemos o orçamento participativo, que iam, assim, milhares de pessoas colocando suas demandas, etc. Nós fazíamos em 23 regiões da cidade, né? E a gente levava o prefeito, a vice-prefeita, o secretariado inteiro. Você sabe, Justino, porque você era secretário de comunicação, né? Então, e aí lá o povo desancava, gente, a saúde não está boa, né? Está dando inundação aí no córrego, não sei o quê e tal. Mas uma coisa importante é que a população se sentia respeitada e ouvida e, de certa maneira, ouvia também os nossos argumentos e as nossas perspectivas, né? Então, é o seguinte, uma coisa é essa sinceridade com a população e, ao mesmo tempo, uma convivência com a população é super importante. Se o cara se põe num bunker, né, ficando atrás de uma mesa num gabinete, né, e quer administrar assim, né, ele só vai administrar assim se for um cara super autoritário. Portanto, se ele for estreitando a democracia cada vez mais, né? Então, mas a gente consegue, digamos, com uma dedicação muito grande, e aí a honestidade é uma coisa importante, porque eu não considero
a honestidade o elemento único. É como um pão, por exemplo. Um pão tem vários ingredientes, né? Se você põe um ingrediente só, né, a farinha só, não sai o pão, né? Tem que ter o fermento, tem que ter até aquela mistura líquida, né? E tem que ter um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar. Inclusive, prefeito Eloy, aí na sequência já passo para o Cleiton, a gente tem vários casos de prefeitos, prefeitas reconhecidamente honestos no seu mandato, mas que não desempenharam o que a população esperava. Então, embora não é fácil, não se encontra tanta honestidade assim, mas honestidade é metade do caminho, né? Tem que entregar. Claro, como você falou, é metade do caminho e eu usei outra imagem, um ingrediente, né? Eu diria que é essencial para que a população seja efetivamente o objetivo, o bem da população seja o objetivo de quem está exercendo um mandato eletivo. Então, não é o único ingrediente, né? Não é o único caminho, né? Mas ele para mim, para que as coisas sejam efetivamente boas ou melhoradas para a população, ele é um ingrediente essencial, né? Tanto que eu fui tantos mandatos aí de vereador, deputado, prefeito, e eu não conseguiria comprar essas NFTs aí que vocês andaram falando. Cleiton Bozon. Ô, Eloy, a questão do prefeito, né, do governante presente, é muito importante, não só nesses espaços institucionais, como você falou, que era o orçamento participativo, mas também a presença permanente, né, junto à população. Numa cidade que não tem televisão, não tem rádio, qualquer bairro, as pessoas de qualquer bairro conhecem seu rosto, sabe quem você é. Porque você estava lá, você ia no bairro, você conversava com as pessoas no bairro, ouvia os problemas. Mas outra coisa que você fazia também, e isso faz parte dos causos da cidade de Guarulhos, é estar presente junto aos espaços da administração, né? Então, todas as secretarias sabiam que você fazia visitas recorrentes. Eu sei que eu conversava com as pessoas nas secretarias e você saía do gabinete prefeito e visitava as secretarias e não conversava só com os secretários, né? Conversava até mesmo com a moça do atendimento, perguntando como é que era isso. Qual é a importância dessa presença também nesses espaços de administração para fazer uma boa gestão e também para ver o que é o melhor para a cidade, a melhor para a administração? Isso é de fato muito importante? Eu cito como exemplo a cidade de Guarulhos, que tem cerca de 20 mil servidores públicos, né? Eu sempre falo o seguinte: pode nem ter prefeito lá em cima, ou ele ser apenas algo simbólico, as coisas tendem a funcionar, só que, evidentemente, vão funcionar como partes apenas, porque, afinal, o médico, a médica vai para a unidade básica de saúde e vai fazer consulta, né? O atendente, o agente comunitário de saúde vai visitar a casa lá da pessoa velha que está acamada, etc., e ver como é que estão as coisas. O cara que tapa buraco nas ruas vai tapar buraco, o que corta, digamos, a grama que ficou um verdadeiro mato, ele vai fazer isso, né? Agora, a questão é que, se você tem um programa de governo que tem prioridades, por exemplo, que as prioridades os mais pobres, os mais discriminados, os mais sofredores, a maioria, um sistema público de saúde de qualidade, creches, uma educação de qualidade, você tem que trazer para esse programa a empatia dos 20 mil funcionários e funcionárias da prefeitura. Então, você tem que dialogar com eles, você tem que conversar com eles, você tem que dar
atenção a eles, etc. Eu não estou falando apenas de dar atenção ao sindicato, né? Você tem que dar atenção, né, às pessoas todas que estão aí, porque o sindicato, normalmente, ele tem uma meta, né? A meta dele é o melhor salário e as melhores condições de trabalho, etc., para os funcionários, né? Mas você tem que juntar o conjunto de servidoras e servidores públicos, né, dentro de uma determinada linha, fazendo com que eles tenham empatia com isso e que colaborem intensamente num programa de governo, que é o que fez a população eleger o governante. Então, para mim, a democracia é uma democracia com a população e é uma democracia com aqueles que são os grandes braços da administração pública. E agora, Eloy, aproveitando esse gancho, a gente sabe pela prática que administrar é principalmente administrar carências, que as demandas da população, de vários segmentos, em geral demandas legítimas, mas que em geral não cabem no orçamento só. Sempre falta dinheiro, sempre vai haver uma disputa pelo orçamento, né? Porque se tem mais na saúde, vai ter menos no outro lugar, se tem mais no outro lugar, vai ter menos na saúde, apesar das cotas constitucionais. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na Prefeitura de Guarulhos em gerir esses conflitos de interesse. Quer dizer, no final das contas, o prefeito teria que tomar a decisão. Como é que você atuava nisso? Já que está tendo que decidir entre várias demandas, em geral, todas legítimas. Eu tinha a seguinte ideia, que inclusive colocava publicamente, né? Que uma família, você não pode, digamos, para um filho dar tênis de marca e deixar o outro com apenas o chinelo de dedo, né? Então, você não pode ter uma filha que se vista bem, etc., que possa, digamos, cursar a universidade, e ter uma outra filha que simplesmente você não dá chances para ela de ter as mesmas vantagens que teve a outra. Então, a concepção que nós tínhamos na administração era tratar todos os setores da cidade com uma atenção, né, de tal maneira que podia buscar resolver as prioridades de cada uma dessas áreas. Então, às vezes, eu ia num bairro, né, e o morador dizia, mas prefeito, por que você ainda não asfaltou essa rua aqui? Eu falei, poxa, mas eu já asfaltei aqui umas 10 ruas, né? Ele disse, mas você não asfaltou essa? Aí eu olhava para a casa dele e dizia, por que você não rebocou a tua casa ainda e não terminou as paredes ali da parte de cima do sobrado? Ele diz, porque eu não tive dinheiro, prefeito. Eu falei, o que você acha de mim? O que você acha? Mas você atrapalhou o que eu ia colocar como causo da semana. Eu ia contar justamente essa história no caos do programa hoje, rapaz. Então, consideramos o caos da semana contado e vamos contado pelo prefeito Eloy e vamos adiante. Então, viu, você tem que saber, e volta àquela questão, você tem que conversar com as pessoas, mostrar, ser transparente, né? Ou dizer para a pessoa, então, você quer que a gente aumente os impostos? Eu fui até... entraram contra mim no Ministério Público, um pessoal do PSDB, né? Entraram contra mim porque eu não tinha aumentado o IPTU, isso aí eu não tinha feito uma reavaliação da planta genérica de valores que ia colocar o IPTU lá para cima, né? Então, nós também nos negamos a fazer a taxa do lixo na época,
E aí o seguinte, você podia dizer, então, para o cidadão ou a cidadã, ó, você quer que eu imponha aqui uma taxa do lixo? Você quer que aumente o teu IPTU? Eu vou dizer, não, por favor. Mas fundamentalmente... Cleiton, esse caso que o prefeito Eloy está nos contando, nós acompanhamos uma gestão onde o prefeito, para resolver os nós financeiros do seu mandato, acabou atualizando o IPTU, casa que começou com 50 metros e estava com 100 metros quadrados, ele cobrou essa diferença, e o resultado que nós vimos foi que ele, que acabava de ter sido reeleito com a votação boa, antes do final do primeiro mandato, por causa dessas medidas que ajustariam o caixa da prefeitura, ele já estava numa situação de aprovação de governo desesperadora. Porque o que aconteceu, em parte, foi que ele conseguiu o dinheiro para fazer mais obras, ou para terminar uma parte das obras que estava fazendo, mas alienou o seu relacionamento com uma população que acabou que teve que arcar com todas essas coisas que não tinha como arcar. Então, às vezes, o que parece ser fiscalmente correto e legítimo não é o que deve ser feito. Não sei o que o senhor acha disso, prefeito Eloy. Eu concordo. Eu concordo. Mas aí é o seguinte, você tem que ser super econômico onde puder ser econômico. Não sei se você se lembra, o Cleiton, quando eu tinha que viajar para Brasília, né, como prefeito, para ir nos ministérios, etc., ter recursos, aí eu olhava o seguinte, puxa, o hotel, nesse preço, né, R$400, de jeito nenhum. Lá em Brasília, na época, não sei como é que está hoje, eu não tenho ido lá, mas eu diria tem um hotel a R$130 que dá, que é muito bom, né? E a passagem, você olhou o horário melhor, porque as passagens variam conforme o horário, né? Não olhei, então olhe o horário melhor. Então, você tem que, em todos os setores da administração, ser, eu diria assim, bastante rigoroso com os gastos que faz, porque quanto mais dinheiro você gastar em coisas supérfluas, menos dinheiro você vai ter para as coisas essenciais. Então, às vezes, é melhor você ser mais rigoroso do que você contrariar a população, porque, afinal, você é alguém que foi colocado lá com uma expectativa positiva. Se você fizer o que desagrada a população, inclusive generalizadamente, às vezes tem que desagradar um ou outro, né? Por exemplo, nós fomos fazer um calçadão no centro da cidade, aí um comerciante conservador, nós fizemos antes diálogo com todo mundo, com os ambulantes, com os comerciantes, mas aí um dos comerciantes dizia, não, o senhor não vai mudar isso aqui, né? Eu falei, meu caro, quem foi eleito prefeito fui eu, não foi o senhor. Eu já consultei todo mundo aqui, né? E não é porque o senhor único que está contra que eu não vou fazer, eu vou fazer sim. Eu fiz e hoje ficou o lugar que o comércio sempre agradeceu, inclusive aquele cara, eu não sei o que ele pensou depois, mas ele nunca mais reclamou. Governar é tomar decisões difíceis, é ter coragem para tomar essa decisão, e uma delas, prefeito Eloy, aqui, nosso tempo está acabando. Agora, Cleiton, a gente não pode deixar de aproveitar a presença do Eloy Pietá, que que acompanha o cenário nacional, o cenário político nacional, para a gente ouvir a opinião dele sobre o cenário atual e o que esperar das eleições do ano que vem.
Eloy Petaí, eu quero começar com uma questão que é um debate, né, que inclusive eu e o Cleiton ontem tivemos esse debate, que ainda, enfim, obviamente não é fácil resolver, é o tempo que vai resolver, que é a questão da terceira via presidencial. Na sua opinião, a coisa caminha para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ou ainda há espaço para aparecer um terceiro candidato? Já que existe uma parcela do eleitorado em torno de 25%, que aparentemente não quer nem Lula nem Bolsonaro. Olha, eu acho que se fosse hoje não teria, porque ninguém emergiu assim como uma esperança diferente dos que têm esperança em Lula e dos que, apesar desse genocídio aí do Bolsonaro, estão, digamos, ainda no apoio dele, né? Que é uma coisa, eu diria assim, que o que há de pior no Brasil está representado pelo presidente da República, né? Então, no momento atual, né, os dois para o segundo turno são o Lula e o Bolsonaro, né? Agora, o pessoal vai tentar fazer aquilo que eles até já estão declarando que fazem, é bater no Lula, né? Porque consideram que o Lula está garantido no segundo turno, né? Para ver se aquela turma que se afastou do Bolsonaro, ou que ainda vai se afastar dele, transite para essa opção. Então, na verdade, do ponto de vista de política econômica, não tem terceira via. A chamada terceira via é a mesma coisa que o Bolsonaro. Gente, nosso tempo acabou. Dava para ficar conversando com o Eloy aqui horas. Acho que o Eloy tem que voltar para outro programa, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou, Justino. Bem, fica aí Eloy Petá, ex-prefeito de Guarulhos, o prefeito melhor avaliado que a cidade já teve, pelo que sabemos. Obrigado por sua participação. Seja bem-vindo em outros programas e até a próxima. Muito obrigado a você, Justino, ao Cleiton e ao Menezes, que hoje não está aí, e a Rádio Brasil Atual. Tchau, gente. Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.